Jorge Sampaoli, né? Que tem aquele famoso meme, necessito siete reforços mais, né? Está recebendo os seus reforços, o Flamengo está em busca, né? O Rossi já estava apalavrado, o Alan está atrás do Alan, tem um interesse também, tem mais alguém nessa lista, o De La Cruz. De La Cruz. Né? E o Alan... Não chega a 7, mas são pelo menos 3 frentes aí em que o Flamengo está atuando. E o Alan... Estava com ele em 20, né, no Galo, treinando como primeiro volante. É um jogador que, para ele, faz muito sentido, numa posição que o Flamengo está precisando bastante, assim, né? Que é um lugar de atenção no Flamengo. Que é um cara que tem boa saída de bola, tem intensidade, e ele precisa disso, né? O time do São Paulo é um time que precisa de intensidade o tempo todo. Luiz Araújo, né? Esse já está contratado. Já está contratado. Isso, tem mais um nome aí. Só não estreou. Exato. Mas o que chama a atenção especificamente para essa janela do Flamengo é o fato de que o clube tem alguns jogadores que estão chegando ao fim do contrato e já com uma idade mais avançada. Vidal. Bruno Henrique. O Vidal, inclusive, anunciou que vai embora. Dezembro. Né? Acabou em o contrato, dezembro. ele né? vai. Aí você tem jogadores como Felipe Luiz, como Rodrigo Caio, que hoje já não dão mais uma contribuição tão efetiva, né? O Felipe Luiz passou a ser reserva do Ayrton Lucas e o Rodrigo Caio talvez seja o último da rotação dos zagueiros. Acho que até o Pablo entra no time antes dele. E agora, segundo o jornal Globo, tem também um questionamento com relação ao Bruno Henrique. Bruno Henrique voltou, né? Voltou a ter uma oportunidade nesse fim de semana e aproveitou, fez o 3º gol da vitória contra o Grêmio, estava emocionado na entrevista, mas a renovação vai depender da evolução física. O contrato dele também termina no fim do ano. É um jogador que depende muito das suas qualidades físicas, né? Sim. Para fazer o seu jogo render no máximo. E passou por uma lesão gravíssima, foram... 10 meses. A previsão era de 10 meses, acho que ele conseguiu antecipar um pouquinho, né? Mas ainda está em busca da melhor forma física, né? Uma Já está com uma movimentação um pouco melhor, mas a gente sente que ele ainda sofre um pouco. E voltar de um atleta, né, para voltar para uma lesão da gravidade que foi, você realmente precisa de ritmo jogando, e ele já voltou num Flamengo que está com ritmo, né? Ele volta para um Flamengo que está encontrando o seu estilo, a sua maneira de jogar, e é um Flamengo que é muito ofensivo. Esse gol, inclusive, é um gol muito parecido com o estilo Bruno Henrique, né, que vai para a área. Ele era para ele estar ali no lugar do Gerson, né, porque ele descia muito pelo corredor pela esquerda, mas é um homem que vai para a área, que salta, né? O Bruno Henrique ficou muito conhecido com esses gols de cabeça, do tanto que ele sobe, do tanto que ele levanta, e isso dá confiança também pro atleta, né? Você vem de uma lesão muito grave, e aí para você conseguir ritmo, você precisa jogar, e aí muitas vezes quando você tem uma lesão tão grave, você tem dificuldade de soltar de novo, de correr, de dar o pique, porque você sabe que isso pode acontecer de novo, né? Então, acho que o Bruno Henrique, ele precisa da capacidade física, mas, por outro lado, precisa de uma rotina também, né? Voltar aos poucos até ganhar confiança total, e acho que esse gol foi importante para isso. Curioso é o seguinte, na nossa transmissão do Flamengo e Grêmio, acho que foi o Fábio Jupa que trouxe a informação. Era ele, repórter. Ele estava cobrindo o Flamengo, só estou na dúvida se foi ele mesmo que trouxe essa informação, de que o São Paulo conta com o Bruno Henrique. Sim. Gosta do estilo, acha que é um jogador importante para o plano de jogo dele. Agora, o Flamengo troca tanto de treinador nessa diretoria que a gente fica na dúvida, né? Será que o treinador vai ter influência, o São Paulo vai ter alguma influência na renovação do contrato do Bruno Henrique ou, né? O São Paulo cuida do time agora e a diretoria cuida do futuro. Para ser sincero, o Bruno Henrique para o São Paulo seria perfeito para o jogo que ele gosta de jogar. Mas o Bruno Henrique saudável, ele é um sonho de qualquer treinador. Verdade. É um cara extremamente físico, corre, tem um mano a mano, 1 contra 1, que esse Flamengo já não tem quem tem um contra 1. O Cebolinha faz o mano a mano ali quando tá jogando bem, é um cara que tem essa facilidade do drible, mas sem ser o Cebolinha, o cara que faz isso é o Bruno Henrique. É o cara que tem um cabeceio, é o cara que ajuda na zaga, é um cara que o Flamengo jogando bem. Aos 49 do segundo tempo, tá marcando lateral lá atrás. Então, assim, o Bruno Henrique é um sonho para qualquer treinador. Agora, ele depende exclusivamente do físico dele, a parte física dele. Ele depende muito, né? Por exemplo, falando de Flamengo, como a Arrascaeta, que, para mim, olhando, não está 100% ainda, pela lesão que ele tem, é uma lesão grave, é uma lesão crônica.
Mas o cara não depende tanto do físico porque ele tem muito mental. É uma bola que ele encaixa, um passe que ele quebra uma linha, um lançamento, um chute pro gol. Não depende de corrida, de drible, assim. O Bruno Henrique depende disso. E aí, Rafa, como você falou, tem a confiança. Essa bola que passou agora ali, o Bruno Henrique driblaria o goleiro. Daria um tapa a mais na frente, o goleiro já teria caído, entraria com bola e tudo, como já cansou de fazer isso no Flamengo. Esse gol é uma jogada dele também de cabeçada, mas geralmente quem cruza essa bola é o Gabigol, da direita para a esquerda. Tentou até fazer isso nesse jogo passado com o Cebolinha, mas questões físicas, né? O Cebolinha também não é tão alto, nem cabeceia tão bem quanto o Bruno Henrique. Mas eu acho que ele saudável, ele não seria só não seria o Sampaoli que seguraria ele se seguraria. O Bruno Henrique saudável, estando com sua parte física em dia, ele é um cara que no Brasil não tem ninguém parecido. Não digo que ele é o melhor de todos, estou dizendo que as valências que ele reúne são muito únicas. Velocidade, explosão, drible e cabeceio. O salto, né, vertical dele é muito importante também para esse Flamengo. Então eu acho que, assim, resumidamente, não é o Sampaoli que segura ele, não. É ele mesmo. Ele estando bem, qualquer treinador vai contar com ele. Bom, essa avaliação evidentemente vai passar pelo departamento médico do clube, né? Antes de a decisão ser tomada. Se o Flamengo não continua com o Bruno Henrique, certamente tem uma agitação aí no mercado, porque, como vocês disseram, muita gente vai... Sim, vai ter. Vai ter. Eu posso recuperar o Bruno Henrique? Vai ter. Muita gente vai tá afim aí de assumir essa missão. Tinha jogador do Flamengo, eu comecei falando passei para tinha. A Joana de Assis me diz qual é o tempo verbal mais correto aí. Ela já está pronta para participar com a gente e falar do Marinho. Saiu de vez da lista do São Paulo, porque na do Flamengo a gente sabe que ele não está. Foi confirmado, perguntado ao Sampaoli, né? Sim. E ele disse, diante das câmeras, que está fora dos planos. Mas o São Paulo tinha uma dificuldade de acertar o contrato. O Marinho caiu num limbo. Então, Joana, bom dia. Pois é, gente, muito bom dia para vocês, para o torcedor São Paulino, especial esse bom dia que não tá entendendo nada, Barreto, essa é a realidade, né? Eu estava tentando entender, inclusive, com pessoas ligadas ao São Paulo, essa situação do Marinho, porque aparentemente, né, com a decisão de permanecer e cumprir o contrato dele com o Flamengo, que no caso é válido até dezembro, ele basicamente vai ficar sem jogar e tudo bem, né? Eu vou receber o meu salário aqui, não quero renegociar valores, e eu prefiro assim do que ir para o São Paulo e ter que renegociar o meu salário. O que eu não consegui entender, e estava tentando ver se alguém do São Paulo poderia me explicar, porque o São Paulo ainda não riscou completamente o nome do Marinho, tá? Está aguardando, né? Tá tentando entender o que acontece, mas ainda não jogou a toalha completamente. É que o Flamengo vai pagar o salário dele para ele não jogar. O que muitas vezes acontece, né, quando o jogador é emprestado, né, ainda com contrato em vigor, é os dois clubes dividirem o salário. E eu não consigo entender por que isso é tão difícil de ser acertado, né? Vai ficar com o jogador ali pagando o salário. O Sampaoli já falou, a gente até comentou isso ontem aqui no programa, né? O Sampaoli já falou na coletiva que não tem intenção de contar com o Marinho nessa sequência. E para o São Paulo é importante o Marinho, o Dorival já falou que gostaria, a diretoria do São Paulo via com bons olhos essa movimentação, especialmente porque ele já poderia assinar esse contrato, né, já que o vínculo com o Flamengo está acabando, e de repente acontece isso, Barreto, aquele problema salarial, aquela discussão salarial virou um entrave tão grande que a gente vê quase que uma bizarrice, né, isso que aconteceu ontem, né, a advogada do Marinho, falando que ele vai ficar lá até o final do ano cumprindo o seu contrato, treinando, até ele chegou a fazer um story ali, tô indo treinar e tal, mas a verdade, assim, para um jogador profissional, um jogador do porte do Marinho, você ficar sem jogar praticamente, né, metade da temporada, é uma coisa difícil de entender. Mas ontem eu ainda falava com a diretoria do São Paulo e a posição ontem, mesmo depois desse posicionamento do Marinho, era de aguardar um pouquinho, que ainda existia uma forma ali de resolver essa transferência. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, porque se a gente for acompanhar, essa novela do Marinho já teve vários capítulos, né? Então talvez não tenha acabado ainda. Vamos avaliar aí nos próximos dias, principalmente nessa pausa, onde muitos clubes aí estão trabalhando também nessa movimentação, abertura de janela, reforços. O Marinho é aquele reforço fácil ali, né, Barreto? Tá ali, tá no futebol brasileiro. Só tem essa questão no caso do São Paulo, porque ele não poderia jogar a Copa do Brasil,
mas ainda assim é um reforço visto com muito bons olhos pela diretoria e eles ainda não desistiram completamente, não. Essa janela, aliás, né, essa data FIFA, aliás, ela tem essa característica, né, tá próxima da janela, então muitos times também vão começar a pensar no seu planejamento aí já com a chegada de reforços, né? Às vezes o futebol parece que quer trafegar num mundo meio paralelo, assim, em termos jurídicos, né? Porque se o Flamengo afastou o Marinho por indisciplina, que foi a alegação, né? Então tem que tomar as medidas judiciais cabíveis, né? Tem demissão por justa causa, tem... como é que chama isso? Advertência na carteira. Multa. Tem coisas que o empregador pode fazer. Então, ou é isso, ou então não dá para dizer que é indisciplina, né? E é lógico que a gente pensando também no empregado, o Marinho não quer ficar com esse carimbo em cima dele, né? Estou sendo afastado por indisciplina. Então, ele está querendo exercer o direito que ele ainda tem hoje, que é de receber o salário dele e continuar prestando serviço ao Flamengo. Sim. O contrato está válido, o contrato está em andamento. Então, é muito complicada a questão do Marinho, porque ele veio para o Flamengo para uma posição que era famosa, do Bruno Henrique, e aí não conseguiu nunca se firmar como esse cara que ele foi no Santos, até guardar as proporções de elenco, né? Como é que era o elenco do Santos, que dependia muito dele e do Soteldo, e como é o elenco do Flamengo, que não dependia tanto do Marinho. Aliás, não depende do Marinho, né? Depende do organismo Flamengo funcionar. E vocês compram essa ideia de que o Marinho só atua bem se o time joga em função dele? Porque eu acho que isso também não é bom pro jogador, o jogador ficar com esse estigma, não. Né? Parece que não é um cara coletivo, tem que jogar pra mim, pra eu jogar. Acho que não. Se eu fosse o Marinho, eu não gostaria dessa ideia aplicada a mim. Como assim? Eu só jogo bem se o time jogar em função de mim? Eu posso ajudar o time. Tantos jogadores já ouviram isso, né? Injustamente. O Messi já ouviu isso. Só joga se for o time jogando pro Messi. O Messi, gente, pelo amor de Deus. Né? O cara que pode mudar qualquer jogo. Qualquer jogo, qualquer time, qualquer lugar. Então acho que não é o fato do Marinho, não. É a questão de que no Santos ele era o cara do time, ou 1-2, dividindo ali a atenção com o Soteldo, mas naquele momento do Santos ele era o cara, chutava, fazia um minimiço aleatório, chute fora da área, falta, tinha o mano a mano, os dribles. No Flamengo ele não chegou a ter também, para ser justo, uma sequência, como titular também. A titularidade conta muito. Exatamente, né? Vai ter confiança, como tu falou também, né? Exato. E com o Sampaoli, por exemplo, ele sempre jogava muito perto da linha lateral, ele jogava pisando praticamente na linha lateral. Era um homem que era para dar amplitude e profundidade, porque qual era a ideia ali, né? Ele pegar essa bola, alargar o campo e ir em direção à linha de fundo para cruzar e tal. Só que esse Flamengo, ele dá muita bola para atacar no espaço. E o Marinho, às vezes, não fazia isso. Ou no último passe, ele errava essa última bola. E aí você acaba expondo muito o time também, né? Em vários momentos. Tem um problema análogo com Cebolinha, né? A tomada de decisão. A tomada de decisão, bola, exatamente. Né? E que é a dificuldade das duas pontas do Flamengo hoje, que se tem o Marinho e o Cebolinha, um de cada lado, né? Um pela esquerda, outro pela direita. Então, assim, o Marinho, o Cebolinha ainda teve um pouco mais de chance para entrar, porque ele não tinha encontrado ainda também um Gerson que avançasse tanto com a liberdade que o Gerson tem hoje. Né? E aí o Marinho estava sendo mais acionado, até porque os laterais, né, do lado direito não estavam funcionando também, não estavam tendo uma regularidade. Então o Marinho acabava sendo o homem do corredor direito e, enfim, para tentar apoiar nessas jogadas ofensivas e levar o Flamengo mais para frente. Só que não deu certo. Então o Marinho cada vez mais foi perdendo espaço. E aí, assim, ele é um jogador que no Flamengo não tem espaço para ele ser titular, mas que em outros clubes, né, com outros esquemas, isso pode favorecer o futebol do Marinho, assim, que é isso. O Marinho não parou de jogar bola do Santos pro Flamengo, mas no Flamengo ele não tem uma regularidade para tentar manter um ritmo e, enfim, parar de oscilar, né? É que talvez a expectativa sobre o Marinho fosse o seguinte: como no Santos ele era um expoente do Santos, sim, acreditava-se que ele seria a mesma coisa no Flamengo. Só que ainda mais perdendo o Bruno Henrique, que era um cara também de explosão e... Né? Qual o contexto do Marinho no Flamengo e o Marinho do Santos? O Marinho do Santos, ele era aquele Marinho porque era o jogo dele. Era assim que ele jogava, tinha confiança, tinha todos os jogos como titular, tinha tudo. Ele fazia tudo naquele time ali no sentido de eu posso fazer, eu vou executar. No Flamengo ele não teve o tempo, ele não teve a confiança para ele poder ter o tempo de fazer as coisas dele.
E o futebol é diferente porque não depende dele. Como eu falei, o Santos dependia muito do Marinho, o Flamengo não depende do Marinho. Então, essa expectativa de que o Marinho vai arrebentar no Flamengo era baseada no que ele fazia no Santos, porque ele tinha que fazer. O Santos não era nem próximo desse Flamengo. Então, assim, ele fazia tudo porque ele tinha que fazer e era tudo em cima dele, muito em cima dele. Então, eu concordo com você, ele tem mercado em outros clubes, acho que no Flamengo, no Flamengo o São Paulo já disse que não vai, que não conta com ele, mas é entender isso, como ele vai funcionar. Ele perdeu até uma coisa que ele tinha muito forte, que era o chute fora da área. Exato. Ele cansou de fazer isso. Não faz mais. Não faz, jogando pela direita, a ideia, como ele é canhoto, Exato. cortar pra dentro e chutar. Ele não faz mais isso. Confiança também. É um chute fora da área, demanda confiança, enfim. Acho que é um bom jogador, que não é mais nenhum garoto.